Boa noite a todos, muita paz. Que Jesus esteja conosco nesse evangelho, prece e radiação. Nesse momento, que nós possamos nos sintonizar com o alto e já iniciar agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela orientação divina e a oportunidade de nos reunir para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Aproveitamos e pedimos pelos governantes, pelos líderes religiosos, pelos enfermos e profissionais da saúde. Que Jesus lhes dê paz e proteção, assim como orientação. Pedimos pelos que passam por crises financeiras e pelos moradores de rua, também pelos que fazem a limpeza nos hospitais, pelos que fazem a segurança nas ruas e pelos motoristas de aplicativo, de ambulância e transporte público, assim como pelos coveiros. A todos eles muita sabedoria na condução de suas tarefas e amparo aos mais necessitados. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, em especial pelos suicidas, que a paz do Cristo esteja com eles. Pedimos pelas famílias, pela sociedade brasileira e pelos presidiários. A eles sejam dada a tranquilidade, a união e a humildade. Pedimos pelos espíritas. E mais uma vez, nosso pedido é para que Jesus nos oriente sempre e nos dê a oportunidade da prática da caridade. E que assim seja. Bom, e agora vamos fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens de 1 a 4. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera a Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é, então, esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 16. E São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma:
Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. A ideia dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não era claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera pode reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. No Evangelho de hoje, nós podemos destacar a pergunta de Jesus, porque ela nos dá base para refletir sobre 4 ideias centrais. A figura do próprio Cristo, como as pessoas entendiam e compreendiam quem era Jesus, a missão de João Batista, a reencarnação e a vida futura, a promessa de Cristo. Então a pergunta de Jesus ela tinha total sentido. Entender como as pessoas o consideravam era importante. Primeiro porque suas ações de cura era algo extraordinário para aquelas pessoas. Então, João Batista, Elias, Jeremias, era como o povo achava que era Jesus. Mas na conversa que Jesus tem com os discípulos, ele deixa bem claro qual era a missão de João Batista. De preparar o caminho. E a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma prova de que aquele homem simples, pescador, era na verdade um espírito que havia sido preparado para conviver com o Mestre. O povo não conseguia compreender tudo isso, muito menos os romanos. Herodes, então, passava longe dessa compreensão. Mas a reencarnação está implícita nessa pergunta. Os judeus, eles tinham-na como crença, porém, na visão de ressurreição, que é um processo que vai de encontro às leis naturais. Mas a reencarnação não.
Então, de forma indireta, Jesus mostra que ela está inserida na promessa da vida futura, né? Em forma indireta por conta da pergunta. E que o homem, ele deve progredir para alcançar essa promessa. O interessante é que a reencarnação, ela é, segundo o livro A Gênese, uma consequência necessária à lei desse progresso, né? Daí a ideia que o Evangelho traz. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, que nós possamos refletir sobre isso, ficar em paz e cultivar cada vez mais a esperança na promessa divina. E assim seja. Nesse momento, nós pedimos à espiritualidade maior a fluidificação das águas e que as energias depositadas nos proporcionem alívio das dores, dos cansaços físicos e que nos restabeleça espiritualmente, dando-nos força e cada vez mais alegria de viver. E que assim seja. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o do que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você.